Olá pessoal, olá gente. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o caso daquele gorila lá nos Estados Unidos, que aquele garoto, né, de 4 anos, que caiu na jaula onde estava o gorila. Então, gente, esse episódio aconteceu é, em um lugar por nome Cincinnati, nos Estados Unidos. E então, aquelas pessoas que visitam o zoológico, né? E de repente um garotinho caiu e foi parar, caiu na jaula do gorila. Então, o vídeo que foi gravado lá, que mostra, né, o que foi que aconteceu lá dentro, mostra que o gorila, ele estava assim de um jeito pacífico, né? Ele não ficou assim agressivo com a criança, ele ficou um pouquinho curioso, mas um pouquinho só. Ele mexeu na roupa da criança, tentando tirar, colocar alguma coisa assim. Não foi isso, não foi nada demais. E depois o vídeo que a gente vê, que parece, né, que ele puxa pelo braço da criança e sai correndo com a criança por dentro d'água, assim, arrastando. Mas pelo que a gente vê, a criança não fica em pânico. Ele parece, assim, proteger a criança ou não querer fazer nenhum mal a ela, né? Então, isso daí caiu na internet e foi um bafafá. Foi o bafafá da semana, né? Então, tem esse pessoal aí que é um tal de um tipo de vegetariano que protege animais, que é contra matança de animais, é contra assim que animais sejam abatidos para consumo humano, para qualquer coisa. Então, eles protegem os animais e não deixam os animais serem mortos, né? Eles também não comem animais, só comem vegetal. Uma bizarrice que surgiu aí. Já existia, né? Mas a internet agora mostra essas bizarrices que acontece, que a gente vê por aí. Então, esses bizarros, ou melhor dizendo, esse pessoal, então, eles ficaram revoltados com a morte do gorila, revoltados. Na concepção deles, a criança poderia até ter morrido. Eles queriam mesmo era proteger o gorila. Tá certo, ninguém gostou do gorila ter morrido, né? Para salvar a criança, infelizmente tiveram que sacrificar o gorila, né? Até porque não dava para fazer aquele procedimento, né, que eles fazem de sedar o animal, porque o sedativo parece que ele não funciona logo de imediato, tem que esperar um tempo. Então, como se tratava de um bicho gigante e uma criancinha de 3 anos, né, poderia acontecer que o bicho ficasse estressado ou alguma situação de pânico acontecesse e a criança poderia até morrer, né? De repente o bicho ficasse agressivo, ficasse estressado, fizesse alguma coisa com a criança. Então, numa hora dessas, não dava para pensar muito, né? Numa hora dessas tinha que pensar em salvar a criança. Era a coisa que tinha que ser feito assim de imediato. Então, não tinha como, né? Não dava para esperar. Então, o que fizeram, deram um tiro de fuzil lá no bichão, né? E o bichão teve que morreu, né? Infelizmente, foi abatido. E salvaram a criança desse jeito. E o que provocou muita revolta de muita gente por causa desse bicho ter morrido. Até o pessoal do zoológico, que cuidavam dos animais lá, que cuidam lá do zoológico, dos animais, até eles ficaram tristes, né, por causa que o animal morreu. Esse animal tinha 17 anos, vivia ali naquele zoológico, aquelas pessoas lá cuidando deles. E então não tinha outra coisa para fazer, não tinha outro jeito, né, logo assim de imediato.
tinha que ter sido isso. E o que aconteceu? O que aconteceu é que tem muita gente revoltada por causa disso, né? Na internet é só o que se fala, pessoas com raiva, pessoas revoltadas, querem que os pais do garoto sejam responsabilizados, querem que eles sejam presos, querem que ele pague pelo que aconteceu, querem que o zoológico também seja responsabilizado. Eles tiram a culpa de tudo, né? Tiram a culpa de tudo, querem colocar a culpa só nos pais da criança e porque querem uma pena, que isso não fique impune. O gorila morreu, então os pais da criança na concepção deles, tem que ser espremido até o fim. Eles querem que os pais da criança fiquem igual um tipiti. Né? Eles querem botar os pais da criança no tipiti e querem espremer até sair o último caldo. Quando não tiver mais caldo, igual Jesus Cristo, tem que sair água. E tá, então, essa revolta desse pessoal. Todo mundo sabe, gente, que isso foi um acidente. Acidente acontece. Acidente é acidente. Um acidente aconteceu. Então, foi um acidente. Foi um acidente. E o zoológico, ele teve, sim, responsabilidade nisso, porque como foi que a criança caiu? Se a criança caiu, porque houve alguma falha, né, do zoológico. Se não houvesse falha nenhuma, como era que a criança ia cair? Né? Então, eu já vi um caso assim, uma vez, num vídeo, não sei onde foi, não lembro onde foi que eu vi, mas eu já vi um caso de uma criança que caiu também na jaula de um bicho desses, né? De um bichão desse, e de um gorila. Então, o gorila ficava só olhando para a criança e também tinha água lá dentro, e a criança caiu dentro d'água, também igualzinho esse. Um caso muito semelhante. E o gorila olhava para a criança e olhava lá para cima, onde estava todo mundo. Olhava para a criança e olhava lá para cima, o tempo todo, olhando para a criança e olhando lá para cima. E não se aproximou da criança, não fez como esse outro fez, né, de pegar a criança, ficar ali pegando na mão, isso ele não fez. Então, eles salvaram a criança porque o gorila estava longe, não estava perto, e o gorila não precisou ser sacrificado, né, não precisou, melhor dizendo, ser abatido. Então, eu já vi um caso semelhante, né? Esse caso não é o primeiro que acontece. Eu já vi outro caso muito semelhante. E, então, o que eu queria comentar sobre isso eu quero dizer que isso foi um acidente. Acidente acontece.